Depoimento de Walter Ribeiro dos Santos para o Museu da Televisão Brasileira. Seu nome? Walter Ribeiro dos Santos. Fale-me, por favor, a respeito dos seus ancestrais, suas origens. As origens, de um lado, do lado do meu pai, família de brasileiros, inclusive do meu bisavô para cá. Meu bisavô foi Cândido Ribeiro dos Santos, era cirurgião do imperador, inclusive o túmulo dele no cemitério da Consolação, a lápide está como era cirurgião mor do imperador. E dali vem minha família, eram 8 ou 9 irmãos, e meu avô foi um rebelde que casou-se e separou-se da família, porque ele tinha que, naquela época, tinha que primeiro casar-se, os mais velhos, vinha vindo num crescendo. E eu tive 2 tias que morreram, uma aos 89 e outra aos 90 anos. Então, se meu avô, que era mais novo, não tivesse casado, eu não teria nascido. Então, daí veio. Então, o lado de minha família é esse. Meu pai era José Ribeiro dos Santos, foi advogado também. Minha mãe vem era a família Zanchi, que meu bisavô era o Major Ângelo Zanchi, que era delegado do Brás e da Penha no começo do século. Até eu esqueci-me de trazer, tem um recorte em casa do Diário Popular, de 100 anos atrás, que traz a posse dele, como ele já era delegado da Penha, tomou posse como delegado do Brás. E na Penha existe ainda uma rua com o nome dele, uma das mais antigas ruas da Penha. E, enfim, a minha ancestralidade está aí. Quero saber local e data do seu nascimento. Eu nasci aqui em São Paulo mesmo, em 23 de novembro de 1924. Vou completar 75 anos de idade. Irmãos, tem? Tenho uma irmã, Dirce Aparecida Ribeiro Coelho, casada com Irineu Vicente Coelho, já falecido. E tenho 5 irmãos, tive 5 irmãos de criação, que eram filhos de uns tios meus que faleceram quando eles ainda eram pequenos, e todos moraram em minha casa. Vivos mesmo, só tem mais um hoje. Uma das irmãs, primas e irmã. Quero saber como é que foi a sua infância. Minha infância foi muito boa. Eu praticamente nasci na Avenida Água Branca, hoje chama-se Avenida Francisco Matarazzo, que era uma das ruas que era as ruas de São Paulo, digamos assim, as grandes avenidas de São Paulo, eram a Paulista, a Angélica e a Francisco Matarazzo. Eu nasci naquele começo da hoje Francisco Matarazzo, pertinho da rua, meu Deus do céu, como é que chama-se? Rua Monte Alegre. Então, ali passei uma boa parte da minha infância. Depois mudamos, depois da Revolução de 32, por razões óbvias, mudamos para Mogi das Cruzes para fugir, porque meu pai tinha sido um dos chefes da Revolução Constitucionalista. E nós fomos para Mogi das Cruzes. E lá eu passei, talvez, os melhores anos da minha vida. Quero que você me fale agora a respeito dos seus estudos. De? Estudos. Bom, eu comecei a estudar ali no ginásio, Escola Perdiz, chamava-se, em frente, praticamente em frente à minha casa, na Avenida Água Branca. Até me lembro que era pegado à casa da Branca Foster, mulher do Walter Foster. E era cartório, e, inclusive meu pai era o juiz de paz do cartório da Branca. E por isso a minha grande amizade com o Walter. Quero saber a continuidade dos seus estudos. Dali eu fui para Mogi das Cruzes. Eu fui aluno da primeira, quando iniciou-se o ginásio de Mogi das Cruzes, da primeira turma de ginásio de Mogi das Cruzes. Voltei para São Paulo, em função de
da saúde de minha mãe, etc. Ela tinha tido um câncer e então achamos que era mais viável estar em São Paulo em função do tratamento. E mudamos outra vez para São Paulo, mas eu sempre frequentando Mogi das Cruzes. E aí voltei, fiz o Colégio Santo Agostinho, me formei em 1942. Já fizemos então quase 60 anos de formatura. No Colégio Santo Agostinho eu fiz a Faculdade de Direito, fui seu colega na Faculdade de Direito e me formei em 1952. 52. Me formei em 1952, advoguei então todo esse um bom lapso de tempo e deixei a advocacia, mas ainda de vez em quando uma coisinha ou outra a gente faz. Quero saber seu primeiro trabalho. Qual foi? Bom, trabalho é engraçado, porque eu vinha de uma família que não tinha necessidade econômica. Eu sempre tive uma vida mais ou menos fácil. Inclusive, eu fui trabalhar meio a contragosto de minha mãe, que ela queria que eu continuasse os estudos, meu pai também, e sem precisar trabalhar. Mas eu não aguentava. Eu tinha ganho uma bolsa de estudo do Senai para estudar serviço social. Então eu fiz a escola de serviço social em Priscas Eras, que hoje escola de serviço social é até bem considerada. Naquele tempo era uma escolinha com 2 salas na rua, ali perto do fórum, na Benjamin Constant, uma coisa assim. E ali eu depois então fui trabalhar como assistente social do Senai quando eu acabei o estudo. Lembra-se quanto ganhou? Qual foi o seu primeiro salário? O primeiro salário, aí é uma coisa engraçada também. Eu ganhava 1.200 cruzeiros como assistente social do Senai. Mas aquilo não era a minha... Quero saber o que você fez com esse dinheiro. Com esse primeiro salário. Eu gastava à vontade, porque eu nunca tive problema financeiro. Você era um bom vivan. Era um bom vivan. Bom vivan. Agora, o pior de tudo foi que depois de uns meses eu vi que o negócio de assistente social, eu mais dava dinheiro quando eu ia nas casas de gente pobre, etc., fazer as enquetes e fazer os estudos. Então eu não aguentava mais de ver pobreza, essa coisa, essa miséria. E aí eu sempre tive a vontade de trabalhar no rádio. E eu tinha iniciado e deixado o rádio porque a minha família era absolutamente contra. E quando é que foi o seu primeiro contato com o rádio? Com o rádio foi em 1942, que eu era colega de Santo Agostinho do Geraldo Blota, do Luizir Blota, que é o Lula Blota, que é da Globo, diretor da Globo na atualidade, e eles eram irmãos do Blota Júnior. E o Blota morava perto de minha casa, etc. Então, em 1942, junho de 1942, vai fazer, portanto, agora 57 anos que eu tenho de rádio, eu fui trabalhar na Rádio Cruzeiro do Sul, que o Blota era diretor da rádio, e criou um programa em que trabalhávamos eu, o Geraldo Blota, a Lia de Aguiar, o Tero Santiago, enfim, uma turma grande. E aí então foi quando eu me iniciei no rádio. Mas depois deixei o rádio exatamente para satisfazer a minha família, para não ter problema. E já tinha completado o curso de assistente social, fui ser assistente no Senai. Mas aí, depois de 6 meses, deixei o Senai para ir trabalhar na Rádio América ganhando 800. Quero saber um pouco mais. Como é que você era como estudante universitário? Eu sempre fui meio relapso. Agora, quando houve até um caso engraçado. Quem era meu colega de turma na faculdade era o Renato Consorte, que é ator conhecido, etc. E foi o primeiro ano que ele começou a ser reprovado pelo professor Cesarino Júnior. E até hoje o Renato não se formou na faculdade porque ele não conseguiu passar pelo Cesarino Júnior. Ele ficou no 3º ano. E quando o negócio era muito difícil, eu caprichava e estudava. E senão eu largava. E mesmo o serviço, esse professor Cesarino, naquele ano, eu consegui passar por ele sem fazer o tal seminário, que você lembra-se bem, que era obrigatório fazer o seminário, mas o seminário não obrigava, você ia à faculdade mais 2 vezes por semana, às 5 horas da tarde, e tinha que fazer
trabalhos em casa, etc. E quem não fizesse seminário, poucas foram os que passaram com o professor Cesarino sem fazer. Mas eu então caprichei e tive 9 no primeiro exame e 6 no segundo, que formou 15. E naquela época quem tinha 14 pontos nas duas provas escritas não fazia oral. Porque se eu fosse fazer oral, ele me reprovaria porque eu não tinha feito o seminário. Então, voltando então ao rádio. Você foi para a Rádio América, que se chamava naquele tempo Cosmos. Não, eu já era a Rádio América e era na Rua Consolação. Era a antiga Rádio Cosmos, que foi Cosmos enquanto era da família Bainton. Depois ela foi vendida para o Carlos Bacará, que era dono da Rádio Atlântica de Santos também, e tinha, aquele tempo chamava-se Cadeia Verde e Amarela, que hoje a Bandeirante usa esse nome Cadeia Verde e Amarela, mas a Cadeia Verde e Amarela começou com a Rádio América em 1948. Então, da Rádio América eu fiquei... Você começou a sua carreira como locutor? Não, eu comecei como radiator na Rádio América, e na Cruzeiro do Sul. Eu era radiator, na Rádio América entrei também como radiator, mas as circunstâncias e aquele tempo a locução era uma coisa importante. E só era locutor de rádio também quem tinha um certo estudo, quem sabia, pelo menos assim, perfunctoriamente, algumas línguas, etc. E então passei, depois de alguns meses, passei também a fazer locução, fazer programas de auditório, etc., porque eu nunca tive medo de enfrentar trabalho, apesar de ter tido uma mocidade muito farta, vamos dizer. Eu nunca tive medo de enfrentar o trabalho e comecei a trabalhar aos domingos, a hora que precisasse. Então você começou como radioator, depois locutor, repórter e apresentador? Repórter, apresentador e fui locutor esportivo, comecei na própria Rádio América. Depois a Rádio América era dirigida pelo Dr. Ribeiro, que era dono também da rádio, tinha rádios na Bahia, e tinha a Rádio Cultura de Poços de Caldas. Quero saber um pouco mais. Como é que era essa atividade? Começando, praticamente, e você já entrando com tudo, fazendo várias funções. Bom, era exatamente... o rádio naquele tempo, a gente precisava fazer de tudo. Inclusive, as apresentações de auditório eram importantes porque os artistas vinham, por exemplo, do Rio de Janeiro, ou vinham de Minas, de onde eles viessem, eles vinham para São Paulo. Como havia dificuldade, não havia esse negócio de avião, etc. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui transmitir um jogo de futebol no Rio de Janeiro, em 1948, eu fui num daqueles Junkers da VASP, que era um horror. Normalmente viajava-se de trem, então os cantores iam para São Paulo e faziam temporada de 15 dias, 20 dias. Então, tudo era dificultoso. Vamos lembrar nomes e amigos que você fez nessa época? Bom, o Egas Muniz, na Rádio América, o Egas Muniz, Roberto de Assis são falecidos já. Ari Campos, que estão vivos ainda, tem Braulio Madeira, a Lia de Aguiar, que inclusive é diretora da Associação dos Pioneiros da Televisão. Enfim, eu trabalhei com quase todos os atores, a posteriori, eu trabalhei com quase todos os atores hoje de renome. Voltemos agora então a Poços de Caldas. O que você fez nessa emissora? Na Rádio Cultura de Poços de Caldas eu comecei a fazer locução esportiva, porque a Rádio Cultura transmitia o Campeonato Paulista. Então eu praticamente sem nunca ter ido a Poços de Caldas, eu transmitia o futebol para lá. O Campeonato Paulista, porque aquela parte de Minas Gerais sempre foi uma parte muito ligada a São Paulo. Então eu transmitia o Campeonato Paulista diretamente para lá. E aquele tempo não havia uma ou outra estação de onda curta e tal. Então nós transmitíamos, a Rádio Cultura de Poços de Caldas dominava toda aquela parte de Minas. Então eu fui locutor esportivo de lá. Quando eu saí, ficou no meu lugar o Milton Peruzzi, também de São Paulo para lá. Quero saber um pouco mais. Então, você continuava como radiator?
como locutor, como locutor esportivo, como apresentador. Exato. Em quais emissoras? Bom, dali, da América, eu trabalhava até concomitantemente na Rádio Excelsior, que a Rádio Excelsior naquele tempo começou, era a estação mais fina de São Paulo, fazia par e passo com a Rádio Gazeta, que era a emissora de elite. Então, a Excelsior foi a emissora que seguia par e passo, tinha uma orquestra fantástica, talvez tão boa como a orquestra sinfônica nossa, do Municipal, um elenco maravilhoso, cantores e, inclusive, naquela época, cantava a Helene Everson, para mim foi a maior cantora do Brasil. O Silvio Caldas era contratado nosso. Enfim, era Marino Gouveia, gente, naquela época, gente primeiríssima. Eu fazia, então, a Rádio América, eu fiquei como locutor na Rádio América e como ator na Excelsior, que a Excelsior abriu também o Rádio Teatro. Eu sei que você fez um grande tempo parte do elenco do Manoel de Nóbrega. Quando é que você o conheceu? Foi já em 1952, 53, a Rádio Excelsior fundiu-se com a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, e o Vitor Costa foi o início da organização Vitor Costa, que depois veio até a TV Paulista, etc. Mas então houve essa fusão e eu a essa época, já estava só na Rádio Excelsior, tinha deixado a Rádio América e estava só na Rádio Excelsior. Aí quando houve essa fusão, vieram quase todos os artistas da Tupi, de São Paulo, que o Costa Lima que foi dirigir, etc. Então o elenco foi aumentado tremendamente. E também televisão? Não, a televisão veio a posteriori. A televisão foi depois de 54, 55, que o Vitor comprou a maioria das ações da TV Paulista. Aliás, aconselho meu, que já estava trabalhando na TV Paulista nessa época. A sua ida para a televisão? Eu comecei na televisão em 1951 mesmo, antes de abrir, antes da rádio da TV Paulista abrir, eu já estava lá que eu era muito amigo do Jaime Barcelos, e o Jaime trabalhava em teatro com aqueles italianos, Celli, eu não me lembro qual o nome dos outros, agora me falha a memória, mas eram os que estavam dirigindo, elaborando a programação da TV Paulista. E eu comecei a trabalhar antes da TV Paulista abrir. Mas depois não houve maneira de eu começar a trabalhar logo com eles, que a Excelsior me tomava muito tempo, a Excelsior Nacional me tomava muito tempo. Então só em 52, 50 é que eu fui para a TV Paulista. Eu fazia TV Paulista e Rádio Nacional ao mesmo tempo. O que você fazia na televisão paulista? Eu fazia um programa chamado O que é a Felicidade, que hoje chama-se A Porta da Esperança. Era exatamente a Porta da Esperança. Eu fazia isso em 1952 na TV Paulista. É aquela história, só que havia aquela diferença, a pessoa escrevia uma carta pedindo isso, pedindo aquilo, mas naquele tempo a gente, quando conseguia dar um bolo de aniversário para o camarada, que era geralmente era a doceira Pão de Açúcar, hoje eu sou o supermercado Pão de Açúcar, a doceira Pão de Açúcar fornecia bolo, etc. Então era o que a gente conseguia, era um carrinho de bebê para quem... enfim, uma cadeira de roda, a gente quando conseguia, era um esforço. Então tinha uma fada que dançava, e aí trazia o prêmio para a pessoa que estava sentada num trono. E você era o apresentador. Exatamente. E daí, você tomou parte do elenco mesmo da televisão paulista? Exatamente. Aí eu já estava na Rádio Nacional, e quando o Vitor, então, começou a comprar as ações da TV Paulista, nós passamos a fazer o teledrama, principalmente, que era vocês na Tupi já faziam o Grande Teatro, era
o TV de Vanguarda. Então, a TV de Vanguarda era no domingo e nós fazíamos no sábado a mesma coisa, que era uma dificuldade naquela época, que não havia videotape, não havia nada. E como é que era o estúdio onde eram feitos esses grandes teatros? Bom, os primeiros era uma vergonha. Até a TV Paulista, ela ocupava 2 andares de um prédiozinho que tem até hoje, chamada Avenida Rebouças, que no fundo é quase na esquina da Rua Consolação. O prédio ainda existe até hoje. Inclusive as câmeras, às vezes, tinham de um programa para outro, tinham que ser carregadas, aquelas câmeras, subir pela escada para ser montada num outro estúdio de cima. Eram 2 estúdiozinhos. Então ali que começou a ser feito o teledrama de qualquer maneira. E depois fizeram um barracão, que tinha uma saída pela TV Paulista, fizeram um barracão. E nós chegamos a fazer ali até aquele Por Quem os Sinos Dobram. E existe até uma coisa muito engraçada, eu acho que foi um dos palavrões, porque não havia tempo e o que saísse, saiu. E para quem conhece Por Quem os Sinos Dobram, sabe que tinha aquela mulher, que era a que chefiava tudo e tal, e foi colocada a Raquel Martins, que era uma grande atriz. Foi colocada a Raquel Martins para fazer o papel daquela senhora. E aquilo passava-se em umas montanhas da Espanha, etc., e então, algumas cenas fizeram com cavalo. Então, pediram uns cavalos emprestados da Força Pública. Aqueles cavalos enormes, cavalos de cavalaria da Força Pública. E a Raquel ia montar um daqueles cavalos. A Raquel já não sabia montar. Ainda naquele barracão. Foi só colocar lá em cima e com aquelas luzes o cavalo se assustou e deu um pulo. No que deu um pulo, ela falou um palavrão, que foi uma coisa... Só nós sabemos. Naquele tempo existia muito na televisão. Ainda podia cortar. Ao vivo. Hein? Ao vivo. Ela falou um palavrão, é aquela história, na hora que você está caindo, qualquer coisa, porque o cavalo deu um pulo. Vamos lembrar outros nomes e amigos que você fez nessa época? O Borges, que é meu compadre, Borges de Barros. Até hoje, está por aí. Nós fizemos muito o Miss Campeonato, então tinha o Homem de Melo, tinha o Moacir Franco, o Golias, a Rose Rondelli foi muito tempo Miss Campeonato, tiveram várias, Carmen Verônica, que trabalha até hoje também. Fale um pouco mais do Miss Campeonato. O Miss Campeonato era o programa que na época de maior audiência naquele horário dele, geralmente às terças-feiras, depois mudaram de dia e tal, mas normalmente era às terças-feiras, naquele horário ele era o campeão de audiência, né? Era um programa a respeito de futebol. Era gozação de futebol. Eu fazia o Palmeiras, o Borges de Barros fazia o Corinthians, o Golias, e depois o Moacir Franco fazia o São Paulo, o Pini fazia o Santos, e a Miss Campeonato foi a Rose Rondelli, foi a Carmen Verônica, várias. A Miss Todos vocês querendo conquistar a Miss Campeonato. Exatamente, e passavam numa pensão, que era a pensão da Dona Liga, que era a federação, né? Quer dizer que o Chocolate trabalhava também conosco. Você se transformou, então, num comediante. Comediante. Aliás, eu já vinha como comediante do programa Manuel de Nóbrega. Que você falou pouco. Queria que você explicasse mais como é que era o programa do Manuel de Nóbrega. Bom, o programa Manuel de Nóbrega eu comecei a trabalhar emprestado, porque o Costa Lima não queria que eu deixasse o elenco de novelas. O Nóbrega, que já era meu amigo, etc., queria que eu fosse trabalhar com ele, mas o Costa Lima não deixava. Ele queria que eu me mantivesse nas novelas. Ele gostava muito que eu continuasse nas novelas. Mas eu comecei a substituir o Nóbrega. O Nóbrega ficava doente, aí tinha que eu substituir e fazia todos os quadros dele. E depois de um certo tempo, o Nóbrega teve uma vez um problema físico, intestinal e tal, e eu tive que ficar quase um mês substituindo ao Nóbrega. Daí não teve mais jeito. Aí o Costa Lima acabou deixando que eu ficasse. Então eu comecei a fazer japonês e outros tipos, italiano, tudo, dentro do programa Manuel de Nóbrega. E quando o Nóbrega precisava, eu substituía ele, só foi a vida inteira. Em assim. Rádio e em televisão? Não, esse tempo ainda era só o rádio. Mas já você passou para a televisão e o Nóbrega também. E o Nóbrega também. Aí eu já estava na televisão quando o Vitor comprou. Então eu continuei na televisão
E aí veio a Praça da Alegria, veio o São Paulo Não Te Aguento, que era o Aloysio Silva Araújo, que para mim foi o maior criador do cômico do rádio brasileiro e da televisão. O Aloysio, etc. E vinham os programas do Rio também, que a gente fazia do Haroldo Barbosa, esse que está até hoje com o Jô Soares, como chama-se o... Ah, meu Deus. Max Nunes. Max. Então nós fazíamos esses programas todos na televisão e no rádio ao mesmo tempo. Quer dizer que vocês faziam São Paulo e Rio? O Rio também nós fazíamos na Tupi do Rio, né? Porque a Praça da Alegria foi feita primeiro no Rio, na TV Rio. Nesse tempo eu não pude ir, porque o meu escritório de advocacia ainda me absorvia muito. Quer dizer que você também começou como advogado? Não, eu sempre advoguei, mesmo trabalhando em rádio e tudo, mas o meu escritório de advocacia eu sempre mantive, porque eu fiquei no lugar do meu pai, no escritório com o Dr. Paulo Bicudo Chaves, que era meu companheiro de escritório, eu continuei e fiquei até 1965, 70, firme no escritório. Depois é que eu passei a só advogar uma ou outra coisa. Quero saber as viagens que vocês e o elenco fazia São Paulo-Rio. Era toda sexta-feira. E eu, às vezes, fazia também as terças, que eu, às vezes, fazia cadeira de barbeiro com o Aloysio. Então, eu chegava a viajar 2 vezes por semana para o Rio, porque não havia tape, né? Então, era... E como é que eram as viagens? As viagens que eram. Houve dias em que viajamos no avião. Eu me lembro de um dia que viajamos no avião, só eu, o Nóbrega, o Canarinho e mais 2 ou 3 pessoas, porque o tempo estava tão ruim que ninguém queria voar. E nós temos que fazer o programa e vamos embora. E a gente enfrentava. E eu com o maior medo da paróquia, que eu sempre tive medo de avião. Mas eu sempre enfrentei. Não havia... E houve um dia que houve um problema, vocês quase se machucaram. Bom, o avião pegou fogo. Eu estava na última poltrona, como sempre. Então, quando eu vi pegar fogo, eu corri, abri a porta e não olhei para baixo. Não, ele estava ainda taxiando. Mas eu abri a porta e nem olhei para baixo e saltei. E saltei, era mais ou menos uma altura de uns 4 metros. Eu saltei e aí atrás de mim já estava o Borges, meu compadre. E eu dizia, salta, pula, pula, pula. Ele olhou para baixo. Depois, quando ele pulou, ele ficou doido, porque eu naquela época pesava 120 quilos. Né? Eu pulei e não me aconteceu nada. A não ser rasgar um pedaço da calça no joelho. O Borges quebrou os 2 calcanhares. A Zilda Cardoso saltou por outra porta e foi pela asa do avião. E dali saltou também. O Canarinho, até hoje, bom, ele já é falecido, mas ele nunca soube quem fez o negócio para ele. O deputado Cunha Bueno ia descer pela janela de emergência e o Canarinho puxou a calça do deputado e rasgou a calça inteira. Quando ele olhou, o Canarinho era muito pequenininho, passou por trás, já pulou pela janela. Eu depois encontrei o deputado lá no aeroporto, o deputado comendo um pedaço de queijo e com a outra mão aqui atrás. Eu digo, mas deputado, por que o senhor está... Se algum desgraçado me puxou a calça, me rasgou a calça e eu agora estou aqui, tenho que ficar segurando. Então eram as coisas que várias dessas aconteceram conosco. Por favor, Walter Ribeiro dos Santos, me fale da Rádio Piratininga de São Paulo, onde você foi diretor artístico. Na Piratininga eu fui diretor comercial e depois diretor-geral. Nós assumimos a Piratininga, aliás, eu fui junto com o Nóbrega. O Nóbrega assumiu a Piratininga por volta de 1962, por aí, e formou uma equipe para dirigir e modificar toda a estrutura de programação. Inclusive, nós fizemos um rádio moderníssimo para a época. Aquela história de estar sempre na frente. Eu já vinha vindo com o Nóbrega, nós tínhamos a Videum Produções, que era do Nóbrega, não minha, mas que depois acabou eu sendo sócio, porque o problema problema financeiro que apareceu, e eu até deixei em grande parte meu escritório de advocacia para tomar conta da Videum, juntamente com o Tácito Monteiro, que tinha sido diretor da Coca-Cola, mas era muito amigo do Nóbrega, veio também para São Paulo, para a Videum,
E o João Loredo, que foi diretor da Globo muitos anos, da TV Rio, e o Francisco Montiglione, que à época era diretor de mídia da McCann Erickson. Então nós quatro assumimos a Rádio Piratininga e a Rede Piratininga, que eram 26 emissoras. Então, e também a Rádio Mairink Veiga do Rio de Janeiro, que fazia parte da Rede Piratininga. Então eu fui diretor comercial da Rede Piratininga e da Rádio Mairink Veiga do Rio de Janeiro, parte comercial também. Depois fui diretor-geral da própria Rede Piratininga, por indicação do Dr. Miguel Leso, que era o senador Miguel Leso, que era o presidente da organização. Na Rádio Mairink eu continuei só na parte comercial, cuidando da parte comercial de São Paulo, não tinha ingerência. E eu digo isso porque a Mairink era a rádio da Revolução, e eu aliás, era contra a Revolução, e eu era a favor da Revolução. Então foi uma época até politicamente meia dura, porque eu não topava o Brizola e nem o Jango, e eles anunciavam a cadeia da Rádio Mairink Veiga com a Piratininga, e eu nunca deixei a Piratininga, porque naquela época justamente eu fui da direção-geral para evitar que politicamente o senador se desgastasse, e eu não deixava entrar a Rede Piratininga junto com aquelas pregações do Brizola e do Jango Goulart. Então foi uma época meia durinha. Depois e aí disso, você se afastou totalmente da sua parte artística? Ah, sim, completamente. E aí eu deixei completamente. Porque eu achava, inclusive, que seria eu iria roubar o lugar de alguém. Então eu mal passava pelos estúdios, eu nunca fiz um programa sequer, a não ser para substituir uma ou outra vez alguém que necessitasse. Eu fiquei fora da Piratininga, a não ser uma outra vez também. Dos microfones, fora dos microfones. Exatamente, fiquei na parte diretiva porque eu achava que eu ia tirar lugar de alguém. Então, Mas isso aconteceu por uma fase, porque depois você voltou para a TV Record. Voltei, fui para a TV Record, fiquei muitos anos na TV Record, fiz o Hotel do Sossego, que era, aquele tempo tinham 3 programas que eram os cabeças de audiência. Ficou sendo, era a Família Trapo, a Praça da Alegria e o Hotel do Sossego. Onde você fazia que personagem? Eu fazia o gerente do Hotel do Sossego. Aliás, o Hotel do Sossego, ele ficava assim, em 4 personagens, que éramos eu, o Walter Dávila, a Ema Dávila e o Simplício, que está aí até hoje. A Walter e Ema já faleceram, o Simplício está aí até hoje. Sempre ali trabalhava o Pagano Sobrinho, um elenco formidável. Quero saber amizades que você fez nessa época. Olha, eu fiz muita... É difícil até dizer, porque eu, como advogado, eu fui advogado de muita gente de rádio e televisão, e inclusive do próprio Nóbrega, do Silvio Santos, o Baú da Felicidade. Eu era o advogado do Baú quando o Baú começou, e por muitos anos fui advogado do Baú. Quero saber, então, se você, quando advogado de colegas, chegou a fazer o seu trabalho de graça. Ah, muitas vezes. Muitas vezes. A maior parte dos colegas eu não cobrava mesmo, porque, em primeiro lugar, que geralmente não tinham. E havia muita coisa que era coisa criminais, etc., que no fundo a gente fazia aquilo com o pé nas costas, essa que é a verdade. Então, tem muita gente até hoje, eu às vezes vou, mesmo funcionários subalternos, etc., até hoje eu vou no SBT, por exemplo, tem lá ainda 3 ou 4 daqueles funcionários antigos, porteiros, isso e aquilo, que ainda eu os defendi em muitas questões criminais e cíveis mesmo também. Amizades, voltemos a falar disso. Sei que você mantém amigos, inclusive do ginásio. Ah, sim, também. Até hoje, nós nos reunimos em 8 de dezembro, ou proximidade,
foi o dia da nossa formatura, 8 de dezembro de 42, nós nos reunimos ainda até hoje, e também no dia de Santo Agostinho, nós há o costume de almoçar no colégio. Eu almoço no colégio há 60 anos. Uma vez por ano você está lá com os seus colegas. E da minha turma, isso é o almoço dos ex-alunos, etc., que eu há 60 anos frequento. E foi um dos fundadores da Associação dos Ex-Alunos. Mas até hoje, a minha turma de ginásio, que nós éramos 30 da minha turma, nós nos reunimos no dia 8 de dezembro, num jantar, com as famílias e tudo mais, dos que restam, né? Daqueles 30 ainda restam uns 18 ou 20. Mas esses 18 ou 20 costumam se reunir e, enfim, é uma coisa que nós fazemos, voltamos ao tempo de criança. E esse ano para mim foi muito bom, porque eu tinha acabado de nascer. Porque eu nasci de novo em maio do ano passado, em maio de 98, que eu fiz o transplante de fígado e hoje sou o transplantado de fígado mais velho do Brasil. E se o Guinness ainda tivesse representante no Brasil, talvez fosse fácil de eu comprovar que seria talvez o mais velho do mundo. Do Brasil, sem dúvida nenhuma, eu sou o mais velho. Mas antes de falar da sua doença, que foi grave, mas que você superou galhardamente, quero que você fale ainda da sua vida artística. Depois de ser diretor-geral da Rede Piratininga, que incluía também Marink Veiga, você, por uns anos depois, voltou... Eu só advoguei. Só advogou, mas depois você voltou à televisão como intérprete, como comediante. Como comediante na Record, fiz o Hotel do Sossego e outros programas. Mas depois você prosseguiu e esteve também no SBT. Quando do início do SBT, eu também fiz alguns programas. E depois deixei porque financeiramente não... Mas você esteve na Praça da Alegria, no SBT. Fiz a Praça no SBT. Fiz alguma coisa da praça. Já era a Praça Nossa, já não era mais a Praça da Alegria. Já era a Praça Nossa. Então falemos de você como empresário. Bom, eu criei, há 27 anos atrás, a Feira Livre do Automóvel, que hoje está no Anhembi. Começou onde? Começou no Pacaembu, em janeiro de 1972. Era uma ideia absolutamente nova, tanto que foi a primeira do mundo. E nós podemos nos orgulhar disso, que Feira do Automóvel, a primeira do mundo, foi a nossa no Brasil. Foi uma criação brasileira. Explique como é que é esta feira. A feira, quase todo mundo sabe, mas a pessoa leva o carro lá e vende diretamente. Então entende-se, o comprador e o vendedor se entendem e há a negociação. Nós não temos absolutamente ingerência nenhuma na negociação. Nós vivemos única e exclusivamente do custo do espaço. A pessoa paga o ingresso como se fosse um estacionamento normal e comum. Mas então, além disso também há uma retransmissão pela televisão. Começou exatamente com a televisão. A ideia nossa inicial era fazer o classificado, o que existe hoje de classificado de jornal, pela televisão. Qual foi a emissora de televisão? Pela Gazeta, e até hoje tem na Gazeta, das 11 ao meio-dia de domingo, é que nós temos também programa no sábado sobre automóvel e, enfim, sobre compra e venda de carros, mas aí já dedicada ao comércio de automóvel. Mas a Feira Livre do Automóvel, ela se realiza no Anhembi todos os domingos de manhã. E agora estamos fazendo também no sábado de manhã no Sambódromo. E quantas pessoas atualmente vão a uma feira livre? E quero saber também quantas feiras vocês comandam. Nós temos mais ou menos, temos 6 feiras. E no Anhembi, que é a maior feira, considerada a maior feira do mundo, cabem 5.000 carros, às vezes 3, 4, dependendo também do tempo, etc., porque é a hora livre. Mas ali cabem 5.000 carros e a média é de 20.000 pessoas por domingo ali no Anhembi.
Então, são eventos semanais. Semanais. Que sempre acontecem, nunca param. Não, não. Até hoje, graças a Deus, 27 anos, nunca parou. Quando você fala nós, é a sua empresa. É exatamente. A Com empresa quem que eu você hoje participa? na empresa, inclusive, nem tenho mais, quase não tenho ingerência, que quem dirige tudo é meu filho. Inclusive, nós temos um estúdio de gravação de programas, etc., que nós mesmos produzimos. Nós somos uma produtora de televisão. Temos 3 ilhas de edição, temos enfim, estamos bem aparelhados sobre esse aspecto. E trabalhamos bastante para as fábricas de automóvel, fazemos a parte comercial, a boa parte comercial de todas as montadoras, e os testes das montadoras também nós realizamos pela televisão e temos tudo isso documentado e guardado. Enfim, mas essa empresa, meu filho, é quem dirige, mesmo porque eu tive problemas físicos, etc. E ele, digamos assim, vamos botar, o aluno suplantou o mestre. Meu filho é muito mais comerciante que eu sempre fui mais artista do que comerciante. Meu filho já é mais comerciante, mais pé no chão. Já que você está falando em filho, vamos desviar um pouco o assunto da nossa conversa. Quero que você me fale sobre casamento. Como é que foi na sua vida? Eu vou falar, mas você também pode falar se quiser. Porque você foi madrinha do meu casamento. Então, e a minha esposa, sua irmã. Então, é aí que está. Em que ano você se casou? Eu casei em 1952. Por favor, Walter Ribeiro dos Santos, fale-me sobre a sua esposa e o nome dela. Bom, nós falamos do casamento, e que, aliás, você compareceu, porque você foi madrinha do meu casamento, e a minha esposa, como eu disse, é sua irmã. É Poema, é o nome dela. Então, que, aliás, vocês têm todos, é a L, Vida, Heitor Homem, Poema e o Ritmo, os 5 irmãos. Então, a Poema é um nome bem diferente também, como a própria Vida diferente, e o Homem e o Ritmo. Então, a minha esposa é a Poema, sua irmã. E nós nos conhecemos na Rádio América, fazendo novelas naquela época. E foi uma época que até o Dias Gomes estava na Rádio América, o falecido... Poema Alves era também atriz? Ela era atriz também na Rádio América, ela tinha sido atriz inclusive na Rádio São Paulo, era considerada uma excelente atriz. Depois saiu da América e foi para a Record, e quando nós nos casamos ela estava na Rádio Record. Foi então aí que vocês namoraram, casaram? Exatamente. Em que ano foi isso? 1952. Quero saber filhos desse casamento. Temos 3 filhos. O Eduardo, que é o mais velho, e é esse que está tomando conta da Matel, que é a minha empresa. E depois tem a Maria Valéria, que é bióloga, enfim, gosta muito de trabalhar com cinema, enfim. E o mais novo, que é Antônio Carlos, que é juiz de direito. Hoje já juiz de direito aqui na capital, e então está no máximo da carreira, graças a Deus, daí só para desembargador. E eu espero estar vivo para acompanhar. Me fale sobre netos. Quantos são? Tenho 5 netos. 3 do Eduardo e 2 do Antônio Carlos. Nomes deles? Bom, o mais velho é o Dudu, Eduardo, a Juliana, e tem a Camila, que é a pequenininha, a mais nova. E do Antônio Carlos tem 2, que é o Germano. O Germano e o Gabriel. São os dois do lado de cá. Então eu tenho 3 homens e 2 mulheres. Me fale um pouco sobre você. Quero saber a importância que tem para você o amor, a família,
a amizade? Bom, eu sempre, graças a Deus, botei a família em primeiro lugar. Embora hoje eu não viva mais com minha esposa, por razões supervenientes, vamos dizer assim, e que enfim, quando um não quer, dois não brigam. Mas então o que houve foi talvez gênio forte dos dois lados, e isso então acabou trazendo, depois de 30 anos de convivência, o afastamento nosso, mas ainda a família continuou sendo a coisa mais importante para mim. Eu ponho sempre a família acima de tudo. Dos meus amigos, eu creio que eu só tenho feito amigos, não me lembro de inimigos. Eu sei que devo tê-los, mas não me lembro. E mesmo aqueles que às vezes me fazem coisas que não deviam ser feitas, porque a nossa profissão existe um puxamento de tapete, como se chama, e eu já sofri isso, e todo mundo na nossa profissão já sofreu. Mas eu não guardo rancor de ninguém, mesmo de muitos que me prejudicaram. Eu, depois de um certo tempo, eu não sei, eles vêm, me estendem a mão, eu aceito e não toco mais no assunto. Na hora sou capaz de ter atitudes até quixotescas, vamos dizer, se depois você analisar bem. Mas também passou dali, eu não levo mais adiante. Quero saber, Deus, o que é para você? Olha, é difícil de eu dizer, porque eu digo sempre que sou católico, mas eu não sou um católico, digamos, fervoroso. Mas eu acredito muito em Deus e se eu estou vivo, em grande parte aos médicos que me trataram, sem dúvida nenhuma, mas eu tenho uma crença num padre que foi meu professor e cuja canonização está sendo tentada, e eu sou um dos que faz parte desse grupo que está tentando canonizar, porque foi um verdadeiro santo. Então Nome dele? Padre Mariano de la Bata. Era um professor do Colégio Santo Agostinho. Eu já escapei. Eu estive condenado, absolutamente condenado à morte por 2 vezes. E venci a morte exatamente pela crença que eu tinha. E dizem os médicos também digamos assim, a minha cabeça, que eu nunca me entreguei. Você tem uma filosofia de vida? Tenho, eu não faço mal a ninguém, desconheço de ter feito mal a alguém algum dia. Faço o bem sempre que posso. E sou sempre amigo dos meus amigos e, digamos assim, essa é a minha filosofia de vida. Mas eu acredito muito na vida, gosto da vida, não sei ficar ocioso. Hoje, com essa idade que eu tenho, 75 anos, ainda estou procurando fazer outras coisas na vida. E eu esqueço da idade que tenho e procuro estar sempre alegre, sempre rindo e brincando. Walter Ribeiro dos Santos, quem é você? Suas características principais? Eu não sei nem direito quem eu sou, porque se eu estou fazendo uma coisa que eu gosto, eu me entrego àquilo e vou em frente. Agora, eu não gosto de ser... Quando eu me aborreço, também procuro esquecer e deixar de lado. Coisas pequenas que você gosta, como comer. Sim? Ah, sim. Mas hoje eu como comedidamente. Procuro comer, porque eu sempre fui um glutão. E, ao mesmo tempo, não só glutão, como beberrão. Eu sou alcoólatra, eu vou confessar isso. E é até bom que saibam que o alcoólatra ele não deixa de ser alcoólatra. Então, hoje eu costumo dizer que eu não passo na porta de um boteco. Que há 8 anos eu não ponho uma gota, uma gota de álcool na boca. E não substituiu por refrigerante, prefere água? Prefiro água, eu sou um tremendo bebedor de água. Conheço todas as águas do mundo. Perrier,
Tudo. Eu acho que a bebida em excesso fez com que eu chegasse ao ponto de ter que fazer esse transplante de fígado que eu fiz aos 74 anos. Principais momentos da sua vida? Olha, é difícil dizer, mas eu acredito que seja a minha formatura, o casamento, o nascimento dos filhos, ou ter trabalhado na televisão, no tempo que a gente chama de televisão a lenha, que a gente era obrigado a ajudar a carregar a câmera, era obrigado a montar cenário, enfim, era um trabalho gostoso, a gente fazia com toda boa vontade. Quero uma frase para encerrar. Eu diria que, como frase, eu acho que a gente deve levar a vida sempre procurando fazer o bem, sempre com alegria. Viver com alegria. A vida é bonita, é boa, e por mais que os acontecimentos às vezes nos sejam desfavoráveis, deixar aquilo de lado, olhar em frente. E eu nunca olhei muito o chão, mas eu continuo olhando para frente. Eu acho preferível. Vou morrer olhando para frente. Obrigada, Walter Ribeiro dos Santos. Muito obrigada.